na verdade, a proteção de dados já vem sendo discutida há bastante tempo, né? Não só no Brasil, mas principalmente no exterior. E nós tivemos o GDPR, que é o regulamento europeu, que começou a vigorar em 2018 na União Europeia. E aí o Brasil teve que acelerar um pouco, né, a questão da nossa lei, porque a gente não tinha nada sobre isso ainda, justamente para poder comunicar com esse mercado europeu, porque as empresas europeias já precisam que as empresas do Brasil que tenham negócios fora tenham essa implementação. Então, com isso, foi acelerada a LGPD, né, no Brasil. E... Só para falar, pessoal, lembrando aí, ela falando sobre a sigla LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para ficar mais simplificado. Sim, e para a gente aqui no Brasil, ela vai chegar de uma forma muito abrangente, porque ela vai pegar desde pequenos negócios que ainda não atuam com dados digitais, né? Aquele armazém da esquina que ainda tem uma fichinha, né, do cliente, uma notinha, uma anotação, até as grandes empresas. Então, hoje, todas as empresas precisam dessa implementação, né? E, inclusive, profissionais também autônomos, como nós, advogados, que não temos, por exemplo, um grande escritório, uma empresa constituída, nós também teremos que fazer essa adequação, assim como outros profissionais também autônomos que lidam com a proteção de dados, com dados pessoais de clientes de uma forma econômica. Então, aí a gente pensar aqui, de compras online, as redes sociais, hospitais, a bancos, a escola, todo mundo vai precisar de se adequar a isso. Aí, Carlos, antes de colocá-lo aqui na nossa conversa, até porque a gente vai mostrar uma imagem agora, até para a gente começar a falar sobre ela, até para vocês comentarem para a gente. Coloca, por favor, aí. E expliquem essa imagem aí para o pessoal de casa, principalmente quando a gente fala da LGPD. Bom dia. Hoje, o que nós temos? Hoje nós temos aí 70% da população acessando a internet. Então, seja lá através do seu smartphone, seja através de um desktop, laptop, o que for. Então, é um número cada vez crescente e é um número que faz com que os criminosos cada vez tenham um acesso maior, né, àquela vontade de ter o acesso aos seus dados. Então, como que a gente tem ali? A gente tem a situação do usuário, né, do lado titular do seu dado. Hoje você vai ter, né, através da LGPD, um controlador, né, que vai realmente fiscalizar as operações, né, dessa empresa, se ela está realmente adequada, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. E eu gostaria de falar um pouco, voltar até um pouco atrás, igual você falou muito bem, nos vazamentos do Facebook, vazamentos aí que acontecem bastante nas redes sociais. A gente tem falado bastante disso desde 2004, com o início da internet comercial. Então, lá em 2004, a gente já tinha grandes vazamentos de dados. Isso não é uma coisa recente. E as leis, elas começaram a surgir lá, né, mais voltadas para os crimes virtuais em 2012, com a lei, todo mundo deve se lembrar da lei, ficou conhecido como a Lei Carolina Dickmann, com vazamento das fotos, né? Então isso começou assim, as pessoas realmente se preocupar, falar assim, opa, eu tenho que cuidar dos meus dados. Como que isso está... E principalmente as empresas. Como as empresas estão cuidando dos meus dados. Então, isso aí, mais uma vez, a gente reforça para todo o nosso público que isso atinge todo mundo. Aí eu pergunto para vocês sobre essa questão onde o princípio desse consentimento, onde que ele se aplica e o que nos dá de segurança? De acordo com a lei, a partir de agosto, todas as empresas que lidam, né, com os dados pessoais, que coletam esses dados e fazem qualquer tipo de tratamento, tratamento é o quê? Coleta, compartilhamento, qualquer tipo de estudo sobre esses dados para poder gerar um resultado para a empresa. Todos esses dados vão ter que ser coletados através de uma base legal. Então, pela lei, nós temos 10 bases que autorizam o tratamento dos dados. O consentimento é um deles, né? E o que acontece com esse consentimento?
toda vez que um cliente entrar na sua empresa e precisar entregar os dados dele, né? E quando eu falo cliente, eu falo de todos nós, né? Dia a dia ali, por exemplo. Nós somos os titulares, né? Que a lei... E isso aí, de uma maneira prática, quando você entra, por exemplo, no estabelecimento, qual o seu CPF? Parte disso também, né? Para o pessoal de casa identificar, né? Sim, e isso é uma questão até muito cultural, né? Sim. Hoje, a gente não tem a cultura de parar para pensar no porquê que eu estou entregando meus dados para aquela empresa. Por que eles precisam de tanta informação para me vender um produto, para me prestar um serviço, né? E esse é um trabalho que a gente tem feito, né? De conscientização e de mostrar para as pessoas que elas têm que passar a ter um cuidado com isso. Mas aí, voltando à questão do consentimento, né? Toda vez que a empresa coletar um dado que ela não tiver adequada a outras finalidades, né? Das outras 9 finalidades da lei, ela precisa de um consentimento explícito do titular. O que significa isso? Significa que ele tem que mostrar para a pessoa que está entregando os dados de uma forma explícita e tem que ser registrada o porquê, a finalidade daquela coleta. E ele só pode tratar esses dados com base nessa finalidade que foi informada. Ou seja, se eu coletei o dado de alguém para, por exemplo, fazer uma entrega de um produto na casa dela, eu não posso usar esse dado depois para fazer telemarketing. Eu não posso compartilhar esse dado com uma outra empresa que queira vender um produto para ela. Tudo isso passa a ser regularizado com a lei. E com um detalhe, haverá fiscalização, né? E quando vier essa fiscalização, as empresas têm que ter o registro do consentimento para provar que elas estão adequadas à lei. Aí, Carlos, dentro desse conceito aí, a gente acessa ali um aplicativo, a gente baixa ali um aplicativo de compras, enfim, de qualquer coisa, tem aquele termo de concordante. Aí você vai lá, aceita. Resolvido o problema ali para a empresa e para a gente? Hoje se vincula-se essa questão do consentimento através desse termo ali do aceite. Só que a gente tem que analisar por trás o que essas empresas estão realmente fazendo com esses dados. Como ela está cuidando desse dado. Então, ok, deu ali o consentimento, mas será que por trás ela não está vendendo o meu dado, utilizando o meu dado de uma outra maneira? Então, eu tenho que comunicar o meu cliente, o cliente, como eu vou utilizar o dado dele, para qual finalidade. Não é simplesmente aceita aqui os meus termos e pronto, acabou. Se a gente analisar, no Brasil, em 2019, nós tivemos um crescimento de 30% nos incidentes relacionados aos ataques cibernéticos. Então, é um crescimento muito expressivo. E isso está vindo assim, ano após ano, esse crescimento. Recentemente, em 2018, um dos maiores hackers, né, um criminoso, ele foi preso por movimentar mais de 420 milhões em contas, utilizando o quê? Dados que ele capturou do celular das vítimas. E aí, o que a gente faz de análise? Muitas vezes a gente até fala assim, mas meu telefone não tem nada de tão importante assim que se vazar eu não vou ter nenhum problema. Vai. O vazamento de um CPF, o vazamento de seu nome, gera-se Mesma coisa é perder a sua identidade, perder o seu CPF na rua. Gera-se um transtorno gigante. E aí, esses criminosos, o que eles fazem? Acessam a sua conta bancária através dos seus dados, movimentam o seu dinheiro. E se eu não tiver o dinheiro lá na minha conta? Ele pega os seus dados e faz um empréstimo. Então, assim, o dado hoje é um bem valiosíssimo e a gente tem que cuidar muito bem dele. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.